Saudações casalinas, o maior do Nordeste! Ontem não deu pra ver o jogo e hoje eu tô assistindo. Um domingo de manhã, calmo, tranquilo, depois do resultado. Analisando, vou dar minha rabiscada do primeiro tempo. Vamos lá. O que deu pra ver? Que contratamos um técnico estrangeiro que não conhecia do futebol brasileiro, principalmente do pernambucano. Ele achava que o Petrolina era o Flamengo, era o Palmeiras, que o Sport tinha que vir todo fechadinho e sair no contra-ataque. Muitos vão se enganar que acham que o Sport foi no 3-5-2, com três zagueiros montadinhos e com os alas, laterais alas. Não. Ontem, no primeiro tempo, a gente viu 5 lá atrás, se defendendo contra o grande Petrolina. Filipinho de vez em quando ia lá pra frente, mas não encaixou com o Romarinho ainda, como foi o encaixe de Cariús com o Juba ano passado. Então, a gente viu lateral lá atrás, lateral direito lá atrás, lateral esquerdo lá atrás. O que se destacou da zaga? Gostei do primeiro tempo de Renzo. Mostrou segurança, chute ao gol. Foi o melhor zagueirinho que apareceu no primeiro tempo. No primeiro tempo. Foi o zagueiro que se destacou mais. Na volância, eu até critico o Ítalo, mas até que ele jogou bem no primeiro tempo. Viu? Fez aquela função dele de roubar, de dar toque. Fabinho, decepção. Eu vi mais Fabinho como ponta direita do que como volante. Tava um buraco no meio, porque botaram 3 zagueiros com 2 alas e o meio ficou solto. Então, em relação ao Romarinho, Romarinho ficou lá isolado pela ponta, o Sport estava capenga, só com ponta Romarinho lá, isolado, porque Filipinho não fazia a dupla com ele lá. Fabinho caindo pela direita, capenga, o lateral não avança, então o Sport ficou capenga pelo lado direito, o atacante Zé Roberto isolado, o meio um buraco, ou seja, esses 3 zagueiros no primeiro jogo não deram certo. 3 que virou 5, né? Porque o Sport não foi ofensivo, agressivo no primeiro tempo. Então, o Sport treina bem feito, fazendo 3 zagueiros e bota os alas agressivos, ou esse esquema não vai dar certo aí. Ou tá achando que o pernambucano, o Sport vai enfrentar grandes adversários. Primeiro tempo do Sport, fraco. O técnico não fez leitura de jogo, porque já poderia ter mudado. E o destaque desse primeiro tempo só pode tirar Renzo e Ítalo, inclusive são da base, né? Renzo e Ítalo, Romarinho de vez em quando fazia jogadinhas, caiu um pouquinho pelo meio para ajudar, mas primeiro tempo não foi agradável. Não foi agradável. Vamos ver o segundo tempo agora. Falou! Voltei para comentar, ó, rabiscar o segundo tempo do Sport contra o Petrolina. Já tá caminhando para o final. Vai lá minha análise do segundo tempo. O técnico Sosso, o Mariano Sosso, percebeu a besteira que fez no primeiro tempo ao entrar com 3 zagueiros, que no final ficou 5 na defesa. Ele percebeu a vinda para o segundo tempo, ele já fez as mudanças. Tirou os 2 zagueiros, Renzo e Alisson, botou o Castan, e ficou Castan e Thierry. E botou o Paulinho no lugar de um dos zagueiros para ficar lá como ponta. Essa mudança que ele fez. Tirou os 2 zagueiros, botou um ponta e outro zagueiro. E tirou o Ítalo, que parece que saiu contundido, botou o Fábio Matheus. Vamos lá. O melhor zagueiro do Sport, para mim, foi Renzo. Não deveria ter saído. Quem deveria ter saído era Thierry. Inclusive ficou Thierry e Castan. Eu achei muito pesado a zaga no segundo tempo. Castan quase que entrega um gol. Se não fosse Kaique França, o jogo era empate, viu? Seu Castan deu um passe errado. Então eu achei muito pesado essa zaga. Eu já vim falando. Os 2 já são velhos. Tem que ter um novo com velho. E pra mim foi injustiça. Quem tinha que ficar foi Renzo. Se for pelo campo, Renzo foi o melhor do primeiro tempo. Então era pra ser Renzo com Thierry ou então Renzo com Castan. Beleza? Isso mostra que o torcedor, que o técnico não é tão assim pela base não. Paulinho entrou, fez uma fumacinha pela direita. Muitos torcedores criados por vó aí estão criticando o Paulinho. Mas vocês já foram jovens?
Jogador novo é isso, rapaz. Ele tem que mostrar futebol. Ele corre mais do que a bola. Ele quer mostrar futebol. Então ele pecou. E isso vai fazer parte do amadurecimento dele. Ele vai pecar, ele vai errar. Mas ele mostrou que queria jogar. Quando ele caiu pela ponta, no começo do jogo, inclusive foi o pênalti que Romarinho sofreu, foi uma virada de bola dele pro Ruiz. Virou pro lado esquerdo. Foi um lance de Paulinho. Quando ele tava caindo pela ponta, tava saindo uma fumacinha, tava pisando na área, cabeceou. Mas chegou certo o continuar do jogo, Paulinho veio cair pela meia. Ainda mais quando o Alan Ruiz saiu. Paulinho veio pra meia. E Fabinho tava caindo pela ponta. Então Fabinho tava atrapalhando o futebol de Paulinho. Que ele teve que vir pra meia pra ajudar. Eu não vi Paulinho atrapalhando o jogo. Ele mostrou algumas coisas. Tem que dar oportunidade, cara. Tem que dar oportunidade. E vamos parar com essa mania de que base não presta. Dá oportunidade ao cara. Dá mais 5 jogos aí pra ele entrar no meio do jogo. Pra mim, ele fez um jogo razoável. Ele não é nenhum craque. Ele nunca será um Leonardo. Mas ele pode ser útil pro esporte. Passando mais pra frente, o Fábio Matheus não é primeiro volante. O Fábio Matheus não é primeiro volante. Fábio Matheus é segundo volante pisando na área. Então, a invenção desse Sosso, bota ele como primeiro volante. Se você tira o Ítalo, você tem que botar o Pedro. Não é Fábio Matheus. Mas a insistência de Fabinho tem que ficar titular. Fabinho atrapalhou o jogo. Ele não sabia se era ponta, ele não sabia se era volante, ele não sabia se era meia, ficou ali atrapalhando. Então, esse Sosso tá fazendo os mesmos erros que outros técnicos que eu vi por aí, viu? Isso é o que dá a trazer técnico que não entende de futebol do mercado brasileiro. Passando mais, aí eu continuar, aí o técnico ainda fez outra burrada. Tirou o Alan Ruiz, meia, criatividade, e botou Lucas André. Lucas André, segundo volante, camisa 8, não é meia. Quem é o meia que deveria ser jogado ali? O Xavier. O Xavier existe no esporte. Bom, se não dão moral pro cara, não presta. Então, era pra ter entrado o Juan Xavier, que é meia, e não Lucas André. Mas parece que o técnico estava satisfeito com a vitória de 1-0, né? Aí botou um volante pra fechar mais o meio. Tirando isso, o Sport foi mais agressivo em algumas jogadas no segundo tempo. Porque mudou o sistema, né? Tirou os 3 zagueiros, botou pontas. Com Paulinho e o Diego. O Diego, que entrou, né? Um que veio da Ponte Preta, que entrou no lugar de Romarinho. Ele fez algumas fascadas, tudo, mas vê que ele não tem qualidade de chute pro gol. Dá pra ver. 29 anos, né? Agora que ele vai aprender a jogar futebol. Ele mostra intensidade, mostra vontade, mas não é bom dele. Ele não é bom de chutar muito no gol, não. Romarinho sofreu pênalti, mas não foi essas coisas todas. Foi o mais lúcido ali dos pontas, mas não foi. Não foi. Então, o jogo do Sport, no frigir dos ovos, eu acho que o técnico cagou. O técnico foi mal. Entrou com 3. Depois desarmou no segundo tempo. E isso mostra a lenda, pelo menos nesse jogo, eu não vi um técnico que joga propositivamente. Um técnico que joga agressivamente. Aquela lenda que contaram. Eu vi um técnico que se preocupou em defender. Tanto no primeiro tempo como no segundo. Ao desarmar os 3 zagueiros do primeiro tempo, que estava muito fechadinho, enfrentando o forte Petrolina, ele botou 2 zagueiros, botou 2 pontas, e no segundo tempo, quando estava 1-0, ele tirou um meio e botou um volante. Esse cara é propositivo? Ofensivo? Contra o todo poderoso? Não dá, né? Não dá pra analisar esse técnico hoje com esse lema que botaram nele. Ele foi mal. Pra mim, o grande culpado desse jogo foi o técnico. Ainda levou um amarelo pra complicar. O Sport fez o gol de pênalti só. O segundo tempo foi horroroso. Não dá pra ficar alegre pelo resultado, beleza? Mas o Sport jogou com Petrolina. Jogo horroroso. Técnico atrapalhou o jogo.
E fui, porque perdi 2 horas do meu dia no domingo para assistir esse jogo, para analisar. Se eu soubesse, não tinha assistido. Meu Deus do céu, que jogo feio da miséria. Mas eu sou esporte, eu amo esse clube, né? Tem que assistir, né? E dar minha análise, meu pitaco pelo que eu assisti o jogo, não pelo que os outros dizem. Então é isso. Sport 1, Petrolina 0. Bom pelo resultado, mas o jogo decepcionante. Seu Sosso, o senhor tá virando insosso, viu?